Então, senhores, lordes, condes, viscondes, barões, a nata de Belfo Roxo, brotei. E, cara, esse vídeo aqui, eu acho que vai ser um vídeo meio inútil, né? Porque vai ser um vídeo que eu vou falar sobre umas coisinhas aqui. São só observações, eu acho que não vai ser de tanto valor, não. Mas eu acho interessante. Eu queria fazer um vídeo sobre isso já há um tempo. E aparecer um assunto pra puxar essa pauta, né? Tá tendo agora esse caso do Puff Daddy ali, que deu a todas aquelas acusações e tudo mais. E o que eu acho interessante é como o impacto que dá nas pessoas, né? As pessoas olham para isso e falam, nossa, como isso pode acontecer? Como isso existe? Não sei o quê. Eu já teve um ensaio sobre isso lá com Epstein, né? Quando deu aquela parada e depois ele foi jogar no Vasco, né? Virou meia do Vasco de forma forçada. E se demole, o Puff Daddy também vai jogar no Vasco em brevemente. Vai ser um atacante lá, ou um zagueiro, sei lá. Muito provavelmente. E eu lembro que tem uma coisa interessante nisso, porque quando eu tava vendo as reações das pessoas, eu parei e pensei, falei, cara, que interessante. Realmente as pessoas não têm noção do mundo que elas vivem. Porque, por exemplo, violência, casos de violência, casos assim bem estranhos, as pessoas hoje elas veem com olhos de como se fosse uma coisa, nossa, como isso está acontecendo. Claro que nós brasileiros a gente tem uma visão de falar, meu irmão, esse tipo de coisa acontece, a gente sabe, porque a gente vive num ambiente mais bestial. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando teve aquele caso, para você ver duas noções interessantes de que aonde acontece, com quem acontece e quando acontece influencia na visão das pessoas. Teve um caso uns anos atrás que, se eu não me engano, acho que foi até o Hamas. Eles tinham entrado numa escola, uma universidade na África, lá em algum país da África, e passaram um monte de gente, principalmente adolescentes e pessoas bem novas, e deram a notícia ali, aconteceu isso na África. Mas como é África, tipo assim, ninguém liga. Aí, antes disso, também tinha acontecido um caso que chocou muito. Na verdade, dois casos. Teve um também, se não me engano, no Rio de Janeiro também. Teve um caso nos Estados Unidos onde um cara foi esfaqueado no parque lá, num parque famoso nos Estados Unidos. E acho que foi até no Central Park. E aquilo ali tem uma comoção toda. E aí você também teve no Brasil também que o médico parece que também foi esfaqueado na área nobre do Rio de Janeiro. Teve toda uma repercussão sobre esse caso. E aí você vê aonde é, com quem é e quando é, geram duas gerações diferentes. Por exemplo, os africanos que viram essa situação do Hamas, eles provavelmente olharam, meu Deus, olha o que isso aconteceu. Eles ficaram preocupados. Mas é uma coisa que é comum lá. Mas quando você vê uma coisa com... Obviamente, uma vida foi perdida, mas com muito menos intensidade e violência do que aconteceu na África, acontece nos países desse primeiro mundo, eles ficam estarrecidos. E aí é uma coisa que eu acho bem interessante, porque essas gerações, e eu me incluo nessa geração também, a gente perdeu meio a noção de que o mundo ele não é essa noção linda e maravilhosa, com moral, com ética. Eu até brinco com um amigo meu, eu sempre falo, cara, eu acho muito engraçado quando eu vejo libertário falando sobre, não, nesse livro aqui tem uma referência e faz toda aquela praxeologia sobre a ética argumentativa de por que é ético o libertarianismo. Eu falei, mano, se botar esse maluco numa favela no Rio de Janeiro, ele pode ter toda a noção da ética e o que deve ser certo, o que deve ser feito, e se é certo ou não. Mas ele vai chegar lá, ele vai se ver um ambiente tão nefasto que não vai se comportar aquela realidade. Porque, por exemplo, teve um bandido numa favela, se eu não me engano, acho que foi o Peixão, numa favela no Rio de Janeiro. Aí os moradores estavam querendo que fizesse uma ponte, né? E o governo falou, não, vou fazer uma ponte aqui, vou fazer uma ponte. E essa ponte aqui vai custar, sei lá, vamos botar R$ 200 mil, vamos botar esse preço aqui.
Aí vem o Peixão, aquela ponte não estava sendo feita, o Peixão fala, vou fazer aquela ponte ali. Aí ele faz por 50 mil reais. Ainda tirou onda com o governo e falou, só, comigo é mais barato, hein? Comigo é mais barato. Aí você chega numa favela, e é sempre muito difícil explicar isso pra um cara que não é da favela. E fala assim, cara, sabe por que o morador, ele ajuda, ele dá um arrego pro tráfego? Porque ele tá na merda. E qualquer pessoa que chega ali e dá uma assistência a ele, naquela situação que ele tá na merda, e você pode falar, mas ele tá na merda por conta do Estado. Não importa o que faça a pessoa estar na merda. O importante é, alguém aparece e dá uma assistência a ela. Ela cria um vínculo com aquela pessoa, seja admiração, seja uma gratidão, qualquer coisa desse tipo, e ela vai passar a aceitar até a liderança daquela pessoa, por mesmo que seja forçado. Então, por exemplo, o moleque sai na rua, o moleque, se veste igual um favelado, fala que nem um favelado, gosta de fumar um beck, toma um capote na rua de um policial. Aí ele chega na favela e ele vê que o bandido trata ele melhor, e ainda mais o bandido faz parte do círculo de vida dele, porque cresceu com ele e tudo mais. É muito difícil você explicar para alguém de fora. Mas aquela pessoa que está ali dentro, como ela conhece que o mundo é sobrevivência, porque ela está numa situação de sobrevivência, ela passa a gostar do traficante, ela passa a gostar do bandido, porque querendo ou não, às vezes ele tá fudido sem carne em casa. Aí o bandido vai roubar vai roubar uma carga, e é uma carga de carne. Aí o bandido fala, pô, isso aqui não vale a pena, eu quero carga de iPhone. Aí bota na favela e bota para todo mundo pegar lá. É errado? Mas aquela pessoa que está ali numa situação de sobrevivência, ela não vai pensar em ética e moralidade. Isso só vai ser pensado a partir do momento que ela perdeu o instinto de sobrevivência. Porque enquanto ela está no modo sobrevivência, não tem moral, é que nem crime de guerra. Às vezes aparece, não, porque um país tal vai fazer crime de guerra. Existe um padrão de coisas que você não pode fazer para não ter crime de guerra. Quando você vai para a realidade, isso não se comporta, cara. É que nem um caso lá do estudo de Nanquim, se vocês procurarem, obviamente não é estudo, né? É outra palavra que vocês já devem ter deduzido qual que é. Porra, o general chega pros soldados e fala, ó, o seguinte, sem masturbação, tá? A gente vai entrar lá em Nanquim e vai passar o aço. Os caras entraram, passaram o aço nos homens, né? Você teve até um caso bem interessante onde cortaram a cabeça de mais de 30 mil homens chineses. E o que você acha que aconteceu com as mulheres? Tu acha que teve algum tipo de ética de guerra ou uma norma de guerra? Não, não vai ter isso. É que nem o Putin já falou. O Putin falou, meu irmão, se chegar um momento onde se vai ter um mundo sem a Rússia, isso não vai acontecer. Eu aperto um botão e faço o que tem que fazer, entendeu? Então, essa é a noção de que o mundo, ele é uma sobrevivência. Claro que você vai ter locais que vão ser menos, locais que vão ser mais, mas você nunca pode perder essa sensação, essa realidade que a gente está numa floresta, né? É um pouco diferente, as pessoas se comunicam, as pessoas são organizadas em um certo nível, mas não deixa de ser uma savana. Então, quando eu vejo esse caso do Puff Daddy, e aí tudo isso está acontecendo, as pessoas falam, nossa, como isso existe, nossa, isso realmente acontece, nossa, que... Tipo assim, é uma coisa que sempre aconteceu, que acontece, mas principalmente o pessoal da gringa, eles ficam muito curiosos com isso, né? Porque para eles é uma grande coisa. Mas quando você para ver a história, você percebe que esse tipo de coisa era muito comum, né? Por exemplo, invasões depois de guerra e estudando mulher, você vê crime de guerra absurdo, você vê, tipo assim, culturas que são extremamente bizarras, né? Sangrentas, e até coisas que são bem estranhas. Por exemplo, tem uma coisa que me irrita muito, hoje não me irrita mais, mas me irritava muito, quando tinha uma asiática que estudou comigo, o nome dela era Jinjin, né? Aí, era muito chato porque ela sentava sempre com a gente, né? Aí ela sempre ficava com um comportamento de criança. Tipo assim, a mulher de 20 e poucos anos, cara. Deve ser uns 24, 25 anos, agora eu não lembro. Aí, tipo assim, tudo uma moldagem pra ficar parecendo uma criancinha, uma menininha, entendeu? Só que eu via que aquilo era forçado. Só que tinha dia que ela tava cansada, que ela chegava cansada na escola, e tu via que ela tava normal, modo mulher normal. Normal, não tava emulando mais aquele comportamento dela.
Aí, conversando um pouco com outros caras, vai falar, não, cara, isso aí é uma coisa da cultura asiática. Você pode perceber que uma coisa que os asiáticos gostam, homens, é mulher burra. Quanto mais burra ela for, melhor. Quanto mais ela se vestir, ela aparecer, ela tiver um aspecto de menininha, é melhor. E com os dentes tortos, porque dentes tortos é como se fosse uma característica infantil. E os caras gostam disso, né? Então você vê que os caras têm uma predisposição para gostar de aspectos bem infantis, né? Tanto é que você para pensar, um mar de conteúdo zoado desse tipo é os japoneses que fazem, com hentai, com esses mangás estranhos, cheio de loli, coisa do tipo. Todas essas doenças são bem mais afloradas, geralmente com esse povo, né? É um povo bem pervertido, cara. Tem uma história, eu acho que eu já falei isso num vídeo, agora eu fiquei procurando sobre essa história, porque uma vez eu vi num grupo, um cara, olha o que o cara fez. Se eu já falei essa história, me desculpe por repetir, mas ela é muito estranha, cara. O cara, ele entrou num banheiro de uma escola, escola infantil de crianças. E no Japão, geralmente as pessoas urinam abaixadas, elas agacham e vão urinar num buraco que tem no chão. Ele arrancou aquele tipo como se fosse um mármore que tem no chão, tirou aquele mármore, onde estava aquele buraco, ele entrou dentro daquele buraco, era um cubículo muito difícil de entrar, ele conseguiu entrar, ele fechou e esperou uma menina entrar e urinar ali dentro. Porque ele tinha, além dele ser um degenerado de merda, ele tinha um prazer de urina infantil. E ele ficou... Cara, esse vídeo aqui... esse vídeo aqui vai ser difícil postar, hein? Esse vídeo aqui vai ser foda, hein? Esse vídeo aqui vai ser foda. Beleza. Mas ele ficou lá esperando uma criança ir lá e urinar. Aí ele... Só que, como tava ficando abafado, ele entrou de uma forma, ele não tava conseguindo sair. Então ele morreu ali dentro. Ele ficou lá e morreu ali dentro. Ele não conseguiu pedir ajuda, ele ficou numa situação ruim. E ele acabou morrendo ali dentro. Depois de dias, com fedor e tudo mais, tiraram ele de lá. Tipo assim, situações bizarríssimas. E esse tipo de coisa acontece. E esse tipo de coisa não é incomum. Você vê uma penca de malucos bem degenerados de forma bem comum na sociedade, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram, era muito comum ter os caras que ficavam entrando em condução pública, botando a rola pra jogo e gozando em mulher dentro de ônibus, esse tipo de coisa. Tem uma porrada de vídeo de cara que fica tirando pau no meio da rua pra mulher, tipo assim. Caralho, meu irmão, eu não sei o que passa o cérebro num cara desse, deve estar muito derretido, cara. Mas esses tipos de coisas, como a sociedade hoje, ela meio que veda, as pessoas perdem a noção de que sim, você vai ter pessoas ruins, você vai ter pessoas pervertidas, você vai ter pessoas realmente malignas, e a gente está aqui numa sociedade que parece estar numa redoma, numa bolha, onde está protegido e é minimamente saudável, quando não é. E aí que vem a situação que eu queria falar nesse vídeo, né? Você pode perceber que muito da nossa sociedade, e agora voltando pro Brasil, os caras são meio baseados numa noção de que existe um caminho a se trilhar perfeito. Qual seria o caminho? Vamos botar o Betinha, né? O Betinha vai estudar, o Betinha vai arrumar um emprego, vai comprar uma casa, vai ter um filho, vai ter filhos, vai ter a esposa, vai envelhecer e viver bem. Você tem isso por questão familiar, talvez a tua família ou pessoas ao seu redor tiveram isso numa outra geração. Você vai ter isso também porque você foi bombardeado com essa informação, com filmes, com séries, com uma ilusão, geralmente por alguma mídia, de forma geral, ou por algum ambiente social, por exemplo, uma igreja. E aí quando você vê que a vida é literalmente uma sobrevivência e vai todo mundo querer te dar uma mijada, você acaba entrando num desespero total. Por isso que eu falo que essa sociedade, eu não digo que a sociedade hoje ela é fraca. É fraca em alguns pontos e em outros não. Só que ela é muito iludida, que torna ela fraca. Ela se iludiu tanto, e quando ela entrou na realidade, ela deu de frente com a realidade de como o mundo era, que o mundo era literalmente uma selva, ela não tancou, né? Por isso que tem uns caras que simplesmente
falam, não desisto, eu vou apodrecer na cama, e é literalmente isso. E essa geração acabou tomando um gaslight, né, na mente deles e na vida deles, né? Que o gaslight é basicamente quando você faz uma pessoa duvidar da realidade. Ou seja, se não me engano, tem um filme sobre isso, que o cara faz o gaslight com a mulher. Então o que acontece? Ela entra dentro da casa e a luz começa a piscar. Aí ela, a luz tá piscando. Aí quando ela fala isso pra ele, a luz volta na mão e fala, a luz não tá piscando, a luz não piscou. Então toda vez que ela questiona alguma coisa, ele fala que ela tá maluca e ignora aquela realidade e coloca na cabeça dela uma outra realidade, né? Isso também acontece muito em relacionamentos, os Betinho também sofrem muito isso, os Chads adoram fazer isso com mulher, de fazer a pessoa achar que ela tá ficando louca, entendeu? Você começa a perverter a visão dela sobre a realidade e você toma controle da mente daquela pessoa. Por quê? A partir do momento que ela não consegue discernir a realidade, ela vai querer que alguém conte qual é a realidade pra ela. É como se ela fosse uma pessoa com alto grau de esquizofrenia, onde ela não tem controle da realidade. Então ela precisa que algumas pessoas digam para ela o que ela tá, se o que ela tá vendo é real ou não. E aí, cara, é até uma vez eu tava num assunto que era complicado, cara. Esse assunto foi complicado de conseguir falar sem ser totalmente um degenerado na mente das pessoas que eu tava conversando. Que a pessoa falou, não, a pior coisa que pode acontecer é uma mulher, uma pessoa ser estudada. Eu falei, não. Tá em terceiro lugar, talvez. Tem outras coisas que são piores. Não, mas como pode? Isso gera uma complicação muito terrível para a mulher. Não tem nada pior do que isso. Eu falei, tu já foi torturado? O que tu acha melhor? O cara vai te pegar ali, vai te estudar. Beleza, você vai sofrer, psicológico e tudo mais. Vai ficar tudo aquilo na tua mente. Agora, imagina você ser torturado durante 2 semanas. Das piores formas possíveis, ser mutilado e tudo mais. Tem isso. Ou você ser obrigado a observar as pessoas executando teus filhos, tua esposa, tua família toda, ou torturando eles na sua frente. Então, tortura é uma coisa extremamente ruim. E você vai ter a morte também. A morte também é uma coisa muito ruim, porque é o fim, né? Não tem nem como você tentar se regenerar ou começar de novo. E aí você vai tendo outras coisas. E eu falei, cara, olha só. Provavelmente na tua família, se você voltar algumas gerações, alguém foi estudada. Essa pessoa continuou vivendo, sobreviveu e, pô, a família continua andando com as próprias pernas. Por mais que ela possa ter tido algum tipo de um problema muito grande. Né? Agora, realmente, quando se for acontecer isso na fase da infância, cara, dificilmente a pessoa consegue manter o psicológico. É tipo assim, se aconteceu na infância, parceiro, essa pessoa ela não é nem recuperação, porque recuperação eu acho difícil, mas eu digo ela se tornar uma pessoa funcional, sabe? Acho difícil ela se tornar uma pessoa funcional. Se eu não me engano, o Chester, né, que era o vocalista do Linkin Park, ele era totalmente bilu-teté porque ele foi estudado quando ele era criança. Então, você vê que o cara não conseguiu tancar. Beleza, fazia músicas legais e tudo mais. O cara cantava calma porque ele tava também bilu-teteia. Mas o cara não conseguiu suportar, irmão. Não conseguiu. E tu vê os relatos da banda falando sobre ele. Que o cara desaparecia. Do nada depois ele voltava totalmente mentalmente destruído. E era difícil lidar com ele. Então, daí você já vê como é que é a situação, né? Mas cara, o que acontece? Você tem toda essa situação da pessoa ela acabar perdendo a noção de o que o mundo é, que quando a realidade bate, ela não consegue lidar com isso. É você pegar um exemplo de um cara que ele sempre teve uma condição financeira muito boa. Talvez eles vão supor, ele é um milionário, acho que, sei lá, talvez o cara seja milionário e depois ele só vire um classe média. Pra você ser um classe média alto seria maravilhoso. Pô, ser um classe média, sei lá, um salário de desembargador e tudo mais. Mas pro cara que era milionário, tinha acesso a tudo, tinha poder, ele perder aquilo é basicamente você perder a sua própria vida, né? É uma desilusão muito forte. Ele sabia que existia pessoas pobres, pessoas com uma qualidade de vida ok, mas quando ele acessa aquela realidade, ele acaba não conseguindo lidar com ela, né?
infelizmente é uma coisa muito pesada para ela conseguir lidar. E as gerações passadas, elas tinham. Uma vez eu estava até conversando com o criador de conteúdo, falando, não, mas as gerações passadas, por exemplo, a geração silenciosa, pô, uma geração foda, forte. Eu até falei para o criador, eu falei, não é assim não, irmão. A geração silenciosa, ali só tinha arregaçado mental, porque não era escassez do cacete. Eu lembro uma vez que eu tava até com. Cara, quem tinha muito isso era minha avó, cara. Se você deixasse o mínimo um grão de arroz no prato, ela não passava necessidade, ela não tinha nenhuma dor de cabeça com isso, nada. Mas como ela veio de uma realidade que, na época dela, quando ela era muito nova, existia algum nível de escassez, se você deixasse alguma coisa no prato, ela te comia na porrada. Era isso que acontecia. E essas pessoas acabavam sendo muito duras, né? Principalmente os homens. Então, e geralmente os homens naquela época, eles trabalhavam com seus filhos. Então o filho, ele já via como era o trabalho. Por isso que você pega esses caras os filhos ali bem novos da geração silenciosa. Cara, você pega os caras que são meio brutos, os caras, pô, tu vê os caras, parece que eles se tornaram adulto no início da adolescência, porque já trabalhavam com o pai, já viu como a situação era difícil. Porque hoje tu pega um moleque de 20 anos, um moleque nunca trabalhou, pô. Nunca trabalhou. Com 11 anos, a partir do momento que você conseguia, sei lá, fazer alguma coisa, teu pai te botava pra trabalhar, pra fazer alguma coisa, e você não ficava sem fazer nada, sabe? Você meio que não existia, no passado não existia essa coisa de adolescente, pré-adolescente. Ou você era criança, deixou de ser criança, você vira um adulto. Você acabava virando um adulto. Tanto que como também tinha, eu já falei isso em um outro vídeo, você tinha aqueles aniversários de 15 anos, porque ali era o debut da mulher, e ali ela já era uma adulta, pô. Ali ela já era, entre aspas, considerada para a sociedade já um adulto, por uma questão já que vinha do passado, né? E aí não, hoje você vê o cara, não, a adolescência hoje vai até os 30. A gente tem esse tipo de coisa agora, falando que os caras com 30 anos ainda é adolescente. Então, quando você pega essa sociedade principalmente a geração silenciosa, cara, é muito complicado porque aqueles caras já sabiam como era o mundo, entendeu? Eles já sabiam que o mundo era horrível, que a situação era horrível, eles já tinham a mentalidade do que eles tinham que fazer, eles poderiam não conseguir executar. Mas o que eles deveriam fazer, como era o mundo, o que eles deveriam esperar, e alguns acabavam aceitando a condição de escravos, e tentando ali ser um escravo. Porque aquela coisa, ser escravo tem níveis. Tem aquele escravo que tipo assim, é aquele que ninguém liga, e tem aquele escravo que está acima dos escravos que estão no pior, na pior situação. É como se fosse dentro antigamente nas casas, antigamente quando tinha escravidão, era comum ter um ou alguns negros que acabavam sendo aqueles que comandavam os negros que estavam abaixo dele, e esse cara era até visto como parte da família. Ele não era parte da família, ele era só mais um escravo, ele não tinha liberdade nenhuma. Só que ele era mais bem tratado, ele vivia uma vida com mais qualidade comparado aos outros escravos, e ele via aquela casa e aquela oportunidade como se fosse uma coisa maravilhosa, porque ele sabia que o mundo era uma merda, e que ele era um escravo e não deixar de ser escravo. Não adianta ele galgar a liberdade, que o máximo que ele poderia ter é aquilo ali. Ele dava muito valor. Se você voltar, tirando a questão dos negros, você voltar para a situação por exemplo, do Egito, era muito comum você ser um escravo, mas ali eram escravos diferentes, né? Não eram escravos raciais, eram escravos ou por dívida ou por uma questão mais natural, assim, digamos assim, de você ser por questão de castas, né? Você acabava sendo um escravo, mas você tinha acesso a estudo, você tinha acesso a uma qualidade de vida naquela época que valia a pena, e você podia ser, por exemplo, você era um escravo da família, mas você era um professor. Se eu não me engano, quem passou por essa situação foi até o Diógenes. O Diógenes chegou um momento que ele foi capturado, né, ele foi preso, aí ele acabou se tornando escravo, ele falou, eu vou ser um escravo aqui, mas eu sou professor do seu filho. Eu sou o brabo, eu vou ensinar o seu filho, e você vai me dar uma regalia diferente dos outros escravos que não tem nada que possa fazer. Que os escravos não têm, seja lá um poder intelectual ou possa fazer alguma coisa. Eu vou ser um escravo de uma casta um pouco maior. E isso aconteceu com ele. Então você vê que o Diógenes fala, não, eu sou um homem livre, você é um homem livre, que não sei o que tá tudo errado. Não. Ele sabia o mundo que ele estava inserido.
Ele sabia a condição da realidade daquele mundo e ele tentou buscar a melhor forma possível para ele. Só que não, só que essa geração de hoje, ela parte do princípio que ela é uma protagonista, que essa pessoa é um protagonista. E se ela não tiver acesso àquilo, logo não faz sentido. Sendo que foi vendido para ele a noção de que ele vai chegar ao topo, que ele vai ser o protagonista, ele vai ser o fodão, vai ter a mulher mais bonita, vai ter o melhor emprego, vai ter uma boa condição. Sendo que quando ele olha para o lado e para o outro, e tem uns caras que falam assim, não, é só comigo que acontece tudo errado, é só comigo que eu tô me dando mal. O cara não consegue olhar ao redor que tá todo mundo fudido. Que a sociedade é uma merda, entendeu? E tem situações piores do que a dele. Porque às vezes eu vejo os ouvintes chorando, falam, ai meu Deus, ai, eu trabalho no CLT, que minha situação tá horrível, ai, que não sei o que. Beleza, tá horrível. Imagina se tu nascesse indiano, parceiro. Imagina se tu nascesse indiano, irmão. Imagina se tu fosse um africano que teria que pegar uma porra de um bote assim, no meio do alto mar pra tu conseguir chegar na Europa e virar um morador de rua. Porque é melhor do que a tua situação no por exemplo, que tu tá lá na África. E outra coisa, se você acha que você é um incel, imagina você ser literalmente um morador de rua na Europa, parceiro. Imagina só. Ali sim tu não tem dinheiro, tu não tem beleza, tu não tem poder, tu é, tipo assim, tu é a classe mais baixa que tem e tu não vai ter acesso a mulher nem com o GP, entendeu? Nem com o GP que você não tem essa condição. Então, é entender que o mundo é isso aí, irmão. O mundo é isso aí. Você tem que buscar a melhor situação possível. Talvez você nunca seja livre totalmente, mas você pode ter uns níveis de liberdade em algumas situações. Só que o cara não pensa nisso. Ou o cara quer a liberdade total, sem nenhum tipo de concessão, porque ele acha que ele é o protagonista, ou ele vai cair num eterno sofrimento e numa desilusão horrível, porque ele vai começar a fazer aquela coisa do comparativo com pessoas que ele consegue ver que tem ali uma skill ou tá na alta casta por alguma coisa. Ele vai falar, por que eu não tô ali? Pô, mas eu sou tão inteligente, eu sou tão melhor do que aquela pessoa. Será que é mesmo, cara? Será que é? Porque, tipo assim, aquela pessoa tá ali, ela tá ali porque ela nasceu numa boa família, beleza. Mas ela tá se sustentando ali. Dentro daquele escopo ali, existem pessoas que estão rivalizando com ela, sabe? Aí vai ter um cara que fala, não, pô, mas eu vejo um vídeo no YouTube de um fulano, que, porra, o cara é isso e aquilo. Porra, como é que o cara consegue ter mais visualização do que eu? Como é que por exemplo, o cara chega e fala, não, tem um podcast lá, que o podcast do cara tem não sei quantas mil visualizações, o podcast dele é um lixo. Tu consegue fazer melhor? Tu consegue produzir alguma coisa melhor? É uma brincadeira que eu até fazia com o pessoal do Dota, né? Quando eu jogava Dota, na verdade eu não jogava, não. Comecei a jogar Dota um tempo, mas eu não gostei não. Aí apareceu o LoL, né? O pessoal do Dota, não, mas o LoL é horrível, o LoL é uma coisa de primatas, de pessoas inferiores. O Dota é a melhor coisa que tem, é muito mais difícil. Aí para pensar, fala, cara, mas então, se o Dota é tão difícil e é tão sinistro, vocês que são do Dota, quando chegarem no LoL, vão brincar e, tipo assim, vão virar a elite ali, né? E isso não acontecia, cara. Isso não acontecia. Não é porque o Dota é mais difícil, talvez seja mais difícil, e você seja bom no Dota, que necessariamente você vai ser bom no LoL, né? E senão os caras estavam tudo sendo pro player aí e ganhando dinheiro naquela época onde o LoL dava muito dinheiro, né? Mas é aquela coisa, ninguém quer enxergar a realidade, as pessoas querem partir do princípio das coisas que tem na sua própria cabeça. Só que também acaba tendo o outro lado, né? Porque, por exemplo, eu vejo o pessoal da gringa, meu Deus do céu, cara, eles tipo assim, não tem nada na cabeça para eles vivem. Obviamente que a realidade é muito boa para eles. É como se não existisse nenhum perigo, sabe? Nenhum perigo. Então, eu lembro sempre do caso da Alemanha, né, cara? A Alemanha, ela se desmilitarizou, né? Ela não tem, basicamente... Sei lá, você ser um soldado na Alemanha é tipo assim, você ser um fracassado, entendeu? Ah, eu vou entrar no mundo militar na Alemanha. Você é um fracassado. Porque eles vivem num país com... tem certa liberdade, tem muita liberdade para eles, tem uma pujança econômica... não tem pelo menos não tinha, né, nenhum perigo de guerra, então eles sentiam-se livres. Tem aquela coisa, os Estados Unidos me protege, a União Europeia me protege, não preciso ter poder militar, porque eu estou aqui dentro da minha bolha.
E aí eles viram a Rússia fazendo um ruê, 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 falaram, eu acho melhor a gente começar a produzir aqui nosso e melhorar o nosso sistema militar, né? Proteção militar e coisa do tipo, porque isso aqui tá meio estranho. A sensação que eles tiveram, né? Eles acabaram tendo. E aí, cara, você vê que, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante da zona nobre do Rio de Janeiro, eles odeiam policiais. Odeiam policiais. Mas eles literalmente têm a proteção que eles têm por conta de policiais. É muito comum você ver uma penca de policiais apaisando na zona mais nobre do Rio de Janeiro. Tem um certo tipo ali de freio, tem policiamento, tem tudo aquilo, eles odeiam. Se os policiais, seja os apaisanos ou também os que fazem ali a ronda normalmente, falassem assim, então, já que essa elite ela odeia a gente vai ficar uma semana sem fazer nenhum tipo de segurança aqui. Porra, tu entra no metrô, na Pavuna, no Rio de Janeiro. Quando tá chegando ali em Botafogo, tu já começa a ver um monte de policial apaisando dentro dos vagões de trem. Entendeu? Porque naquela certa área, na Zona Nobre, tem que ter policiamento. E os caras fazem até a paisana ali pra poder não ficar muito feio, né? Agora, se os policiais chegassem e falassem, não, a gente vai ficar aqui há 2 semaninhas nessa brincadeira sem dar nenhum tipo de moral pra eles. Aí quando eles começassem a ver um monte de moleque em cima de uma XRE, aquele moleque magrinho, com corpinho de vendedor de açaí, parece até uma caveira mesmo. Se bater um vento, o moleque voa. Aí chegar e ver aqueles moleque lá metendo uma 9 na cara deles, dando esculacho, ainda dando tiro na perna de sacanagem, ou enchendo o cara de porrada, dando tiro no cara do nada. Aí será que eles iam aprender que o mundo não é aquele mar de rosa, coisa de abraçar a árvore e achar que a gente tem que ter nenhum tipo de policiamento, que é uma merda? Eu duvido muito. Depois que eles tomassem um capote, eu duvido muito que isso iria acontecer. Só que acontece também que tem muito cara que, enquanto ele tá nessa ilusão de que o mundo é perfeito, quando ele toma o capote, ele começa a achar que tudo que acontece de ruim na vida dele é por alguma grande conspiração. Já falei sobre isso no filme lá de... Não, filme, caralho, tô falando até merda aqui. Num vídeo lá sobre procurando um grande vilão, que o cara, ele precisa de uma justificativa. Ele não consegue aceitar que ele foi otário. E uma coisa que eu bati muito nesses últimos tempos na Machosfera é falar, ó, muito de vocês aí que estão se ferrando, a culpa é de vocês, tá? Não, mas que isso, tá culpando a vítima? Não. Vítima é quando o cara é pego numa situação, tu tá andando na rua, no centro da cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, aparece um maluco, mete um cano na tua cara. Agora tu tá dentro da favela, fala, porra, hoje eu vou pegar um baile dentro da favela. Tá dentro da favela, porra, usou droga pra caramba. Porra, mesmo, os caras armados passando pra lá e pra cá, tu deu em cima da mulher de um cara que geralmente tinha envolvimento. O cara veio meter uma pistola na tua cara. Você não pode reclamar da criminalidade, né, irmão? Não tem como. Ou você foi lá, foi buscar um bolozinho na favela. Porra, o policial te pegou na pista e te zaralhou. Você sabia dos riscos que você estava correndo, entendeu? Só que é aquela coisa, como eu disse de novo, o cara perdeu a noção da realidade do que é um relacionamento, do que é se envolver com a mulher. Ele só aprende depois que ele tomou a porrada. Aí depois que ele tomou a porrada, ele não consegue chegar à conclusão e falar, não, ó, eu fui burro, eu escolhi errado. Porque você pode parar pra perceber, cara, que tem uma grande maioria dos caras, geralmente no relato tem alguma coisa acontecendo, que o cara sempre pega a mulher borderline dentro da Machosfera. Eu acho isso impressionante, cara. Impressionante. Ou todas as mulheres da sociedade são borderline, ou esses caras têm dedo podre. E eu sempre pergunto, tá, beleza, como é que é a relação com teus pais? Que dali eu já vou ter uma noção. Aí o cara fala, isso e aquilo, meu pai foi comprar cigarro, minha mãe é narcisista. Eu falo, já tem uma questão. O meu pai e minha mãe não tem nem relacionamento, família disfuncional. Já tem ali uma questão. Porque eu sofri alguma coisa, sofri bullying, não sei o que, eu sou um cara carente. Aí já tem uma outra questão.
Ah, porque eu tava dentro de uma igreja, me forçaram a pegar aquela mulher, eu não tive pau grosso para falar que não. Me empurraram aquela mãe solteira e eu colei com ela. Aí já tem mais uma situação. Então, os caras eles não conseguem. Obviamente, a mulher maluca é. Mas quem botou ela na tua vida foi você. Ela não simplesmente ela não deu um respaldo, apareceu no teu sofá falando, e aí? Eu sou uma mulher borderline, mãe solteira. Quer casar comigo? Vamos namorar? Não. Você namorou, você pegou, você conheceu, você tomou umas red flags ali e mesmo assim você não se ligou. Depois que você tomou a pernada, você não adianta você chorar, irmão. Não adianta você chorar. Aconteceu, você vai chegar, vai resolver, ó, o que eu posso fazer aqui para minimizar os danos? É isso, isso e aquilo, beleza. Fez, agora segue teu caminho. Não adianta você pegar toda a frustração que você tem e jogar em cima de alguém, jogar em cima da realidade. Fala, não, é que nem o cara que fala, não, mas hoje eu não tenho um casamento, não tenho um casamento conservador, tradicional, como meus avós tiveram, por conta do feminismo. Não, você não tem, porque as mulheres são o que elas são, vocês deram liberdade para elas, elas fizeram isso. Você também sabe que você não conseguiria ter um casamento conservador, tradicional, porque a maioria dos caras fala, não, eu vou dentro de um relacionamento, eu não vou conseguir bancar sozinho, minha mulher vai ter que trabalhar. A mulher chega pra você, uma mulher tipicamente conservadora, olha só, eu quero ter no mínimo 5 filhos. Tu acha que o cara que tá falando, não, porque as mulheres são feministas, tu acha que ele vai falar o que pra mulher? Vai falar, não, porque eu não tô preparado financeiramente, porque olha a minha situação. A mulher fala, não, não, o meu avô e minha avó, eles tiveram um filho morando de aluguel, eu quero ter 5 filhos. O cara, mas veja bem, se eu tiver 5 filhos com você, a gente começar a ter filho agora, a situação financeira vai começar a ficar apertada, eu vou ter que trabalhar mais. Ela fala, mas o meu avô era assim. O meu avô conservador, da roça, era assim. Entendeu? Tu talvez não vai poder comprar carro todo ano. Tu vai ter que entrar numa dívida violenta de um apartamento, de uma casa. Tu vai ralar pra cacete. Entendeu? Tua vida vai ser essa. Tu tanca essa vida aí? Tu vai tancar? Tem muito cara que não vai aguentar uma vida tradicional conservadora. Trabalhar pra cacete, cuidar dos filhos, ter que estar fazendo ali sempre o acompanhamento da educação, que parece que os homens brasileiros perderam essa noção, que eles fazem parte da educação dos filhos, né? Porque como eu disse, a geração silenciosa, os filhos eram cuidados pelos pais. Passou de criança, trabalhava com o pai, aprendia a profissão com o pai, vivia com o pai. Era assim. Hoje não. Hoje o cara acha que tem que largar o filho e a filha dele até os 20 anos com a mãe e foda-se a educação. Ele só aparece quando dá alguma merda. Deu alguma merda? Ah, tem que falar com a minha filha. Aí ele vai e aparece. É isso que acontece. Agora, falar que tem que parar, não. Tu trabalhou hoje o dia todo. Então, o teu filho, ele tá indo mal na escola. Agora tu vai chegar lá, tu vai sentar e conversar com ele. O teu filho, ele não sabe fazer isso e aquilo. Tu tem que parar o teu final de semana, que era o teu dia de descanso. Tu vai ter que ensinar as coisas a ele. Ensinar como trocar, uma resistência de chuveiro. A organizar as coisas talvez pro trabalho, que ele vai ter que fazer. Talvez ele vai te dar uma ajuda, coisa do tipo. Ou alguma outra coisa que ele tem que fazer. Ensinar ele a ser homem, entendeu? Porque se você deixa teu filho até os 18 anos só com a mãe, pô, tu vai criar um bebê, pô. Vai criar um bebê. Um bebê grande. Basicamente isso. Mas é isso que acontece. Então, se tem aquela noção de que, até porque por conta do novo imperativo social, que o cara só bota o dinheiro dentro de casa, o cara viu na carteira, a mulher de uma forma totalmente esquizofrênica vai dar educação ao filho, porque até mesmo para ela dar educação ao filho tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão, cara. Tem que ter um padrão. Por quê? O homem, ele vai ter um padrão moral, um padrão do que ele quer pro filho dele. A mulher, ela vai lá gerenciar aquilo. Eu falava gerenciar, fazer daquela forma. Ela não pode fazer da cabeça dela. Por exemplo, você tem uma mulher e você tiver uma filha. Se tiver uma filha, a sua mulher quer dar mais liberdade para sua filha. A liberdade que ela não teve. Então ela vai deixar a filha dela ir pra festa, deixar a filha dela
dormir na casa das amiguinhas na festa de pijama que ela vai tomar leite a noite toda. Você vai deixar a sua filha ter muito mais liberdade em ser uma mulher, tipo assim, que vai ter uma educação, talvez para casamento, se for um cara conservador, né? Isso aqui é só um exemplo só. E ela vai falar, não, não precisa disso não, ela não precisa aprender a ser prendada, coisa do tipo, porque não tem valor. Isso aqui ela não precisa não, isso aqui é eu que vou fazer e ela hoje vai receber mais liberdade. Aí, quando dá merda lá na frente, o cara, ué, por que aconteceu isso aqui? Porque minha mulher tá num baile de favela, minha filha tá num baile de favela, rebolando pros cria. Ué, porque simplesmente você não estipulou um padrão, a mulher não mimetizou aquele teu padrão para passar para tua filha, e você teve uma filha ali que foi criada pela própria sociedade. Aí não tem o que você fazer. Simplesmente não tem o que você fazer. Mas é isso que acontece. Você tem uma geração hoje que vê uma parada da degeneração, depravação hollywoodiana, que todo mundo sabe que é assim. O das indústrias, todo mundo sabe assim, principalmente indústrias no meio artístico, né? E aí você vê o Puff Daddy ali fazendo aquelas merdas e fala, nossa, olha só o que ele tá fazendo, olha o que ele fez. Cara, você para pensar que era comum no passado, principalmente ali na Ásia, os caras ter harém de criança, irmão. Tem noção do que é isso, cara? Eu tava vendo uma vez que teve um reinado chinês que o cara teve um harém de mais de 1000 crianças, cara. E não eram só meninas não, cara. Meninas e meninos. E eu parei, olhei assim, cara. Falei, cacete, irmão. Os caras têm um histórico milenar de curtir CP, tá ligado? É bizarro esse tipo de coisa, cara. Bizarro. E pega até hoje, cara. Até hoje os caras têm aquela coisa de querer uma mulher que seja parecido com criança, cara de criança, corpo de criança, dente de criança. Até hoje os caras têm isso. E aí quando aparece um caso de algum cara que é o famoso Jack, junta, o pessoal fica puto. O pessoal fica puto, sendo que é uma coisa que sempre foi comum. Tem que ser aceitado? Não. Tem que ser estabelecido como padrão? Não. Mas você ficar aterrorizado com certos tipos de coisas que acontecem, só prova que você não sabe como a realidade é. E aí quando a realidade, ela dá uma batidinha na tua porta, e tu fala assim, vou atender não, pô. Deixa pra lá. Ela vai dar outra batida mais forte na porta. Ela tá falando, porra, não vou atender não, cansadão, mano. Porra, caralho. Hoje foi pegado o dia. Aí um dia que ela derrubar a tua porta e te encher de porrada, infelizmente vai ser tarde. Infelizmente vai ser tarde. E aí você vê essa geração que ela tá batendo forte na desilusão. E eu fico pensando, cara, a gente vai ter uma geração com alto índice de depressão, que as coisas que mais vão aumentar no futuro são níveis altos de demência, problemas assim cognitivos, cada vez mais. Aí você vai ter uma geração cada vez mais velha. Imagina só, essa geração de hoje mais velha, mais cansada, sem fôlego pra nada, com o QI diminuindo por conta da idade, a demência, Alzheimer, tudo vindo junto. Depois do consumo muito alto de comida industrializada, drogas, bebida e tudo mais. Não tendo filho. Irmão, o que esperar do futuro? O que esperar desse futuro? Aí quando eu falo que, porra, Foninha pega-me pesado, a sociedade rumo ao abismo, eu não falo isso numa perspectiva de pra você se sentir vazio, não, cara. Eu falo isso, ó, deixa essa porra pra lá. A sociedade é isso aí, ó, pique do Puff Daddy ali. É só loucura e insanidade. Segue lá o teu caminho, parceiro. Que isso aqui não tem jeito. Não tem jeito. Vai vir, os caras falam, não tem jeito. Vamos trazer a moralidade, vamos fazer isso e aquilo. Vai dar certo. Faz o teu, parceiro. Faz o teu, esquece isso aí. Porque, no final das contas, historicamente, a sociedade sempre foi isso, né? Você tem uma sociedade que está começando a crescer, ela cria padrões morais, aí ela vai se corrompendo, seja por corrupção, seja de Roma,
corrupção de Roma, seja a corrupção dos gregos lá, com os gregos e também o pessoal ali mais da área de Esparta ali, por conta da guerra do Peloponeso ali também, que você vai ter ali, começou aquela sacanagem de roubar, pega o dinheiro, bota nas calças e dá guerra. Aí começa a degeneração, obviamente, moral, né? Que depois começa a degeneração moral. A sociedade, quando ela tem degeneração moral, financeira, a instituição culturalmente não tem valor nenhum, o que acontece? Ela acaba derretendo, né? Ela acaba derretendo. E esse é um ciclo que sempre vai acontecer. Você vai ter pouquíssimas sociedades que não derreteram assim. Talvez a China, porque a China ela sempre teve, hoje em dia está derretendo também, né? Mas ela sempre teve um padrão ali moral ali delas ali, tudo mais. Quando começava a dar um reviews ali, a paulada estancava, né? Eles começavam a dar paulada no povo para não deixar se deteriorar tanto. Talvez você vai ter os próprios judeus, né? Que eles sempre tiveram ali, sempre foram bem tribalistas, então eles conseguem proteger de alguma forma ali, meio que tentando também. Apesar que os judeus são difíceis porque eles acabaram consumindo muita cultura da Europa em alguns aspectos e ficaram meio zoados, né? Mas eles tentam ainda proteger quando dá alguma besteira. Eles voltam àquela parada mais tribalista. E talvez ali alguns povos eslavos ali do leste europeu, porque a história dos caras é basicamente ou a gente protege as fronteiras aqui contra os islâmicos, ou a gente tem que ficar também de olho ali com a questão da fronteira com os ocidentais também, que só fazem besteira. Então, tipo assim, os caras sempre tiveram numa situação onde, se eles dessem mole, a realidade é almoçar eles. E por isso que são os povos mais espertos, né? Você para pra pensar. Os povos eslavos hoje são, de certa forma, mais redipilados com a entrada de imigrante, com as besteiras do ocidente. Você tem os chineses ali também, que você pode falar que você odeia o comunismo, eu também odeio, mas você vê que eles não deixam essas coisas de cultura ou essas besteiras entrar lá para poder corromper a sociedade deles. Apesar que eles também já estão dando um mole nisso em certo aspecto. Você vê os judeus ali também, quando começa a dar um caos muito grande, eles vão para a base da porrada. E agora você olha para o Ocidente, que vive numa situação de não conseguir compreender a realidade. Aí você vê a América Latina, você vê outras situações, Estados Unidos, você vê outros países que não lidaram bem com a realidade e foram engolidas por ela, né? E no final das contas, é isso que vai acontecer. Eu só me pergunto se em algum momento o ciclo ele vai resetar, né? Porque eu tenho uma visão que, obviamente, historicamente, sempre teve um reset da sociedade. Só que se você parar para pensar, principalmente se você vê muita história da Grécia, você vê lapsos de momentos onde não tem história, tá ligado? Não é que não tem história. É tipo assim, é tão pouca que você não consegue ter noção. Por exemplo, isso aqui não é um exemplo muito bom, mas talvez seja como referência para o que eu estou tentando dizer. Você vê a Atlântida. Não estou falando que a Atlântida existiu, mas estou dando um exemplo aqui. Na história sempre era falada sobre a Atlântida. Você tinha os gregos falando sobre isso, e aí tem algumas representações de onde seria, de onde poderia ser, e você não tem nenhuma informação sobre ela. Ou seja, é alguma coisa que pode ou não ter existido, que os caras tenham, será que existiu, será que não? Alguns povos antigos falavam sobre isso, mas você não tem uma história bem documentada, seja de forma oral ou de forma escrita sobre aquilo. Aí você pega a África, por exemplo. O pessoal pega muito essa África nova, da parte do Egito ali, que você vai ver aquela história até um certo momento. Até o momento onde os gregos começaram a dominar ali o Egito, mas para trás do Egito antigo, você não tem quase nenhuma informação, cara. Tem vamos supor, uns 10 mil anos de história ali que você não sabe o que aconteceu. Então você tem momentos ali
que o reset, ele simplesmente não acontece. A sociedade vai pro cacete até depois se construir alguma coisa que vai ter um tempo onde vai vir resetando, demora. E aí o meu questionamento é se a gente vai ter um reset de forma normal, vai dar merda e vai resetar, ou se a gente vai passar por um grande período, não digo toda a humanidade, mas digo a própria sociedade, né? A gente vai passar todo um período sem nada, absolutamente sem nada. Tipo assim, micro sociedades ferradas para depois tentar construir alguma coisa. Bem, pelo menos talvez eu e os senhores não estejamos vivos para ver isso, né? Graças a Deus.